Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém hoje falar que é apóstolo de Cristo ou da igreja, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Eu queria estar falando hoje, não vou falar sobre o evangelho, vou falar sobre a maneira que a igreja deve estar congregada, que é o nome do Senhor Jesus. O único jeito de a igreja realmente estar congregada. Não estou dizendo que uma pessoa que esteja em denominações, ela não é salva. Não estou dizendo isso. Mas qualquer um que esteja congregado debaixo de um outro teto que coloque um outro nome a não ser o Jesus, é errado. Ah, não, mas tá escrito na minha igreja lá o nome de Jesus. Eu posso até falar o seguinte: eu vim de uma denominação, uma seita muito tenebrosa, a Congregação Cristã no Brasil, mas em todo o tempo tem cristãos verdadeiros lá, mas a partir do momento que entrou um outro nome além do nome de Jesus, já não faz parte já não está certo, já não está correto, torna uma divisão, se torna uma seita, uma facção. A partir do momento que tem algum outro nome além do Senhor Jesus, isso já vira uma facção, isso já vira uma divisão. E muitas vezes as pessoas não entendem isso e acham que eu estou ofendendo pessoas. Eu não estou ofendendo ninguém, mas o Senhor nos ensina a distinguir, e poder, para fazer isso, a gente precisa julgar o quê? As doutrinas, os ensinos. A gente não pode julgar os intuitos do coração das pessoas, mas sim devemos julgar a doutrina. Ninguém pode pegar e fundar uma igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, ela já está fundada. Quem fundou a igreja foi Jesus Cristo, e quem edifica a igreja é o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós conseguimos ver nitidamente que a gente deve adorar a Deus em nome do Senhor Jesus somente. Assim como o Senhor Jesus falou para a mulher samaritana que vem agora, a hora, e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. A mulher samaritana perguntou ao Senhor Jesus se deveriam adorar era ali naquele local, ou naquele monte, né? Ou se era em Jerusalém. E o Senhor Jesus deixa bem claro que não é lá e não é em Jerusalém, é em espírito, em verdade. Ou seja, nós vemos que somente um nome é dado debaixo do céu e nessa terra, para que possamos louvar a Deus, que é o nome de Jesus Cristo, o seu Filho, o qual se entregou por nós, se entregou pelos nossos pecados. E nós conseguimos ver nitidamente que o apóstolo Paulo lutava contra essas seitas, divisões. E eu vou ler aqui 1 Coríntios 1, e vou ler também 1 Coríntios 3, a partir do versículo 10 ao 13, o 1 Coríntios 1, e a partir do versículo 1 ao 5, o 1 Coríntios 3, tá ok? Eu vou ler um após o outro. Rogo-vos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que sejais concordes no falar e que não haja dissensão entre vós, antes sejais unidos no mesmo parecer e no mesmo parecer, pois a respeito de vós, irmãos meus, fui informado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, ou eu sou de Cefas, ou eu de Cristo. Será que Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado
por amor de vós? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? Então aqui o apóstolo Paulo deixa bem claro já sobre essas divisões. Esse foi o primeiro capítulo que eu li, que foi 1 Coríntios 1, a partir do versículo 10. E 1 Coríntios 3, a partir do versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Leite vos dei por alimento, e não comida sólida, porque não podeis suportar, nem ainda agora podeis, porquanto ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas e contendas, e não sois porventura carnais, e não estáis andando segundo aos homens, porque dizendo eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não sois apenas homens? Pois quem é Apolo e quem é Paulo, senão ministro pelos quais crestes, e isto conforme o que o Senhor concedeu a cada um. Então, nós podemos ver aqui bem claro que o apóstolo Paulo, ele estava já combatendo o que? As divisões que vem crescendo. Uma série de divisões que a gente vê, começa ali no catolicismo, aí tem o anglicanismo, aí vai se dividindo, aí tem presbiteriana, é tudo seita, é tudo divisão. Seita, quando eu falo, é que são divisões, mas tem seitas piores, são seitas satânicas. Por exemplo, Testemunhas de Jeová, eles não creem que Jesus é Deus. Um Deus menor. Eles não creem que no arrebatamento, eles não creem que vai ter um único judeu vai ser salvo. E isso é horrível. E uma vez eu cogitei com... vem cá, quem era aqueles dois que apareceram ao lado do Senhor Jesus no Monte da Transfiguração? Elias Elias... esqueci. Aí falei com ele. Não, aquela ali era só uma coisa assim, e não sabia explicar. Todo o tempo a gente vê Moisés, aliás, Elias e Moisés, que não aparecem ali. Quer dizer, eles aparecem ali eles mesmos. Eles ainda não estavam ressuscitados em corpo, mas aparecem no espírito ali. Isso deixa bem claro. E muitas dessas seitas que são tenebrosas, elas incumbem coisas que o ser humano acredita ser, porque são coisas que estão na Bíblia, mas estão no Antigo Testamento. Por exemplo, adventistas. A igreja adventista, ela incumbe que a pessoa tem que guardar a lei, que a pessoa tem que guardar o sábado, que a pessoa não pode comer tal carne. E a palavra de Deus deixa bem claro que a gente pode comer de tudo. Tem uma passagem que deixa bem claro essas coisas sobre a alimentação do cristão, que Deus deixou de tudo para que possamos comer. Então, quando alguém quer seguir leis, seguir regras, isso não é de Deus. E essas seitas, o que ela mais faz é colocar encargos sobre a vida do cristão. Em Colossenses 2, versículo 16, deixa bem claro sobre como que a gente não deve se prender a essas coisas. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou por causa da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ou seja, o corpo é de Cristo, e a gente não deve se preocupar com sábado,
com dia de festa, nada disso. Entendeu? A igreja não tem essas preocupações. Isso são sombras das coisas futuras, ou seja, coisas que ainda vão vir. E a gente não tem que se atentar para essas coisas. E fica bem claro quando a gente vê aqui. A gente vamos ler agora aqui, em Atos 15, que os apóstolos, na assembleia, que eles estavam aqui, e o apóstolo Paulo, a gente vê em Gálatas, né, lá, essa mesma assembleia que está aqui em Atos 15, que ele estava tendo uma grande briga por causa dos falsos irmãos que tinham se intrometido no meio do evangelho. Ou seja, dizendo que tinha que fazer algo para se salvar, que tinha que ou se circuncidar, que tinha que guardar a lei, que fazer alguma coisa além de crer em Jesus. Mas o apóstolo Paulo, ele lutava muito nessas assembleias, levando a doutrina correta, que é o quê? Quem crê em Jesus Cristo tem a salvação, tem a vida eterna, não entra em condenação, já passou da morte para a vida, como a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina. E quando a gente fala, não, mas eu tenho que ter obra porque eu posso perder minha salvação, assim, o que eu estou dizendo é que eu não acredito que o Senhor Jesus me salva, eu tenho que fazer algo para me manter a salvo, ou seja, virou uma salvação falsa, anátema, como o apóstolo Paulo fala, ou seja, condicional, ou seja, tem uma condição, se eu fizer algo, eu posso perder, ou se eu fizer algo, eu posso não ganhar, então tem uma condição para mim fazer alguma coisa. E a palavra de Deus é bem clara, que é crendo em Cristo Jesus, essa única regra. E automaticamente a gente entende que a gente nem crê vem de nós, porque é dom de Deus, a fé não vem de nós mesmos, como está escrito em Efésios 2, a fé não vem de nós, é dom de Deus. Em João 6 fala que nós só vamos a Cristo se formos ensinados pelo Pai. Como? Pela fé, recebemos a fé de Deus. A todo tempo assim. Vamos ler aqui Atos 15, a partir do versículo 5. Mas alguns da seita dos fariseus que tinham crido levantaram-se, dizendo: calma aí, voltar lendo de novo, começo. Mas alguns da seita dos fariseus que tinham crido levantaram-se, dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes obedecer à lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar este assunto. E, havendo grande discussão, levantou-se Pedro e disse-lhes: Irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu entre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo, assim como a nós, e não fez dissensão alguma entre eles e nós, purificando-os os seus corações pela fé. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar. Mas cremos que somos salvos pela graça, somente pela graça do Senhor Jesus,
do mesmo modo que eles também. Então aqui nós vemos que o apóstolo Pedro, ele fala que nem eles, nem os pais deles puderam suportar tal peso. Qual peso ele está falando? Da lei, ou seja, de ter que fazer alguma coisa para ser salvo. Não tem como, é impossível. A lei só vem para condenar. A lei só fala, isso é errado, isso aqui também é errado, isso é errado. Ela não te livra do pecado, mas crer em Jesus Cristo te livra de todos os pecados. E voltando ao nosso assunto, que é sobre divisões, entenda só o seguinte: eu não estou falando mal de pessoas. A pessoa congrega em tal lugar, isso é entre a pessoa e Deus. Não sou eu que vou julgar a pessoa, mas a palavra de Deus fala bem claro que todo aquele que professa o nome de Jesus Cristo, aparte-se, para se apartar, para se afastar da iniquidade, ou seja, do pecado, do erro, da má doutrina. Afaste-se da iniquidade, aparte-se dela. Todavia, o Senhor conhece os que são seus. Eu não sei se a pessoa está numa denominação, mas ela crê em Cristo Jesus, ela tem a salvação. Não é o fato dela estar numa denominação que ela faz ela perder a salvação. Mas ela estar numa denominação é uma atitude errada, errônea. Porque o Senhor Jesus não quer isso. Não quer divisão no meio da sua igreja, que é o corpo, é o seu corpo, é a sua noiva. Entende? Não pode haver dissensão. Ou seja, a doutrina da igreja é uma só. Você vai ver, hoje em dia, eu creio que os dons, por exemplo, como de língua, ele não há mais necessidade, cessaram. Claro que se houver necessidade, o Espírito Santo de Deus pode usar alguém, mas tem que haver necessidade. A palavra de Deus fala bem claro que não proíbar de falar língua. Não proíbo, não pode falar língua, mas tem regras para falar língua. Que primeiramente, o dom de língua é o quê? Para incrédulos. Então tem que estar num lugar onde incrédulos vão entrar. Segundo, que fale 2, quando muito 3. Então não pode falar mais de 3. E fale um após o outro. E tenha intérprete. Porque se não tiver intérprete, pois fique calado na igreja. Acabou. Não tem intérprete? Calado. E assim é a palavra de Deus. Ela mostra todas as coisas. Ah, não, o Espírito Santo me mandou falar. Não, não é bem assim, não. As pessoas querem amedrontar as outras, tudo falando assim: ah, Deus mandou te falar, o Espírito Santo de Deus me revelou. Não, mentira. Busca a palavra de Deus, lê a palavra de Deus. O que a pessoa está te falando concorda com a palavra de Deus, concorda com que os ensinos da igreja, não os ensinos para Israel. Observe que a Bíblia ela tem dispensações, tem épocas, tem assuntos ali que são para Israel, tem assuntos ali que são para a igreja. Entenda isso. A igreja não tem dízimo. Como a maioria adora falar que não, o dízimo tem sim, não tem. A igreja tem ofertas de livre e espontânea vontade. O que você sentir no coração. E outra, não tem esse negócio, não, tem que ter alguma. É tudo mentira, é tudo baboseira, é tudo querendo sugar. Muitas vezes falam que não, você não pode sair daqui, Senhor, tudo para prender. O homem quer te fazer escravo. E o Senhor Jesus nos chamou para liberdade, para andar conforme a sua vontade. Devemos nós nos fazer escravos, sim, do Senhor Jesus, observar o que Ele quer que nós façamos. E não o que homens acham que, olha, e vamos fazer isso, jejuar, vamos fazer passeata, fazer isso, aquilo outro, doação de comida e grava vídeo, não. E até porque a palavra de Deus deixa bem claro, aquele que faz alguma coisa e mostra que está fazendo,
já ganhou a sua glória aqui. O quê? A pessoa, todo mundo vai ver, olha, ele está doando alimento, ele está orando em praça pública na cabeça da pessoa, está ungindo a pessoa, ele está fazendo a parte dele, está ganhando o quê? A glória dele aqui na terra. E a palavra de Deus diz bem claro sobre isso. Para não fazer como os hipócritas que oram em pé no meio da rua. Não é que não possamos orar no meio da rua. Que tem pessoas que falam assim, então não podemos orar na rua. Podemos orar na rua, em qualquer lugar. A palavra de Deus fala, mas não querendo se aparecer. E em oração, começar a gritar, orar. Nada disso. Gritarias, histerias dentro da igreja. Não existe. A igreja é o culto racional. A palavra de Deus já deixa bem claro. Racional. O profeta está sujeito ao espírito? Não, é o espírito que está sujeito ao profeta. Ou seja, e profeta, que eu digo nos dias de hoje, não é profeta de trazer profecias novas, fresquinhas do céu, mas simplesmente, alguém que profere o que está já escrito na palavra de Deus. Porque hoje nós não precisamos também mais de profeta. Do mesmo jeito que não precisamos de apóstolos, não precisamos mais de profetas. Porque temos a palavra de Deus, que é a Bíblia, que nos ensina tudo, que ela aqui nos dá a resguarda de saber o que é certo e o que é errado. Nós devemos ler, entender que a igreja foi fundada lá no capítulo 2 de Atos, no dia de Pentecostes. Tá ok? E não... e a mulher pode falar na igreja? Não. Por quê? O apóstolo Paulo fala que não pode falar, e a mulher não permite que fale na igreja. E essas coisas são o quê? Mandamentos do Senhor, como o apóstolo mesmo Paulo fala. Eram costumes da época. Não eram costumes da época. O Senhor não tem costume. Os anjos não têm costume. Lembrei agora sobre o uso do véu. Muitos falam, não, mas isso era antigamente. Se você pegar o versículo 10, falando da parte do véu, acho que é 1 Coríntios 11, se eu não me engano. Tá lá. A mulher deve cobrir a cabeça, deve velar a cabeça, trazer o véu na cabeça, por causa dos anjos. Para mostrar poderio, por causa dos anjos. É moda dos anjos? Será que a moda dos anjos mudou? Então, entendam. Quem realmente quiser entender o Evangelho de Cristo, leia a Bíblia, sabendo que tudo que diz a respeito da igreja vai estar de Atos para frente, Atos 12 ali para frente. As cartas, as epístolas do apóstolo Paulo, ali João, de Pedro, principalmente do apóstolo Paulo, onde contém o néctar da doutrina à igreja. Como a igreja deve se reunir ao nome de Jesus, ao nome de Cristo. Como a igreja deve se proceder em amor todo o tempo. Que a parte mais bonita, mais gloriosa é essa. Que é o amor que devemos ter um para com os outros irmãos. E eu tenho certeza que muitos que estão em denominação, assim como eu já estive também um dia, são verdadeiros cristãos, têm vontade de fazer a vontade de Deus e não a vontade do seu próprio ventre, do seu próprio estômago. Porque quando você começa a achar que aonde você está congregado é um lugar santo, sério, não. É onde está o nome do Senhor Jesus. Você se congrega ao nome dele, se congrega para ele. Entenda isso. Se congregue para Cristo. Dê uma pesquisada. Tem canais muito bons. Tem, enquanto ainda é tempo, o Evangelho em 3 minutos. Perguntas e respostas. É muito bom fazer por irmão Mário no o que eu respondi sobre o Evangelho. E vai ter muita coisa falando sobre igreja. Pesquisa sobre igreja. Vai no site Verdades Vivas, acervo digital cristão, baixem e-books que falam sobre a certeza da salvação, que falam sobre como se deve um cristão congregar. Peguem a primeira epístola de Corinto,
leiam ela, leiam, se atentem, porque o Senhor não quer divisões entre o seu povo. Há muitos no meio do povo de Deus que estão divididos por causa da maldade, da crueldade de homens corruptos, homens enganosos que vão enganando a si mesmo, enganando e sendo enganados, como diz a palavra de Deus, fazendo só a sua vontade, ao seu belo prazer. Entende? Creia em Cristo Jesus como seu Salvador e leia a Bíblia, leia a palavra de Deus e pergunte ao Senhor: Senhor, aonde eu devo congregar? Aonde eu devo te louvar? Aonde é que você quer? E o Senhor Jesus vai te mostrar, tá bom? Fique com Deus e creia somente no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém.